Salve galera da Escola Cívico-Militar, professor Antônio Ferreira Lima Neto, o pessoal que vai fazer a segunda fase da OBMEP. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo para vocês, com um treinamento para a OBMEP para a segunda fase. A gente está resolvendo aqui questões da segunda fase do ano passado, 2021. E como eu falei para vocês no último vídeo, estamos resolvendo questões da letra A, que na minha maneira de ver são sempre questões mais simples de resolver, certo? Em cada questão, sempre o item A sempre vem com uma facilidade um pouco maior. Eu aconselho vocês a tentarem resolver esses itens A, mas também tentar fazer o B, o C, certo? Mas primeiro tentar logo os itens A, que são no nível mais acessível. Então, o que ele fala aqui na questão 2, que é o ano passado, certo? Maria pinta em seu caderno figuras formadas por trapézios e hexágonos, certo? Trapézio e hexágono. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza, certo? 3 opções. E cada trapézio de azul ou preto, certo? Polígonos com um lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria. Olha aqui. O trapézio, bem aqui, ela pintou de preto, moçada? Só pode ser preto ou azul trapézio. E as figuras ao lado aqui, olha, os hexágonos que estão ao lado, no caso esses aqui tem o mesmo lado, não pode ter a mesma cor, Então, olha lá, se esse aqui é azul, outro não pode ser azul de novo, porque tem lados em comum, beleza? Então aí ele quer saber o seguinte na letra A: de quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Então tá aqui a figura, e ele quer saber de quantas maneiras ela pode pintar. Então bora jogar isso aqui no quadro, moçada? Para a gente ter uma visão melhor dessa resolução. Então, colocando aqui no quadro, eu tenho lá o trapézio e o hexágono, certo? Aí o que eu vou fazer aqui? Se ela pinta o trapézio, ela tem duas opções, azul ou preto, certo? Se ela pintar de preto o trapézio, para o hexágono ela vai ter 3 opções. O hexágono pode ser azul, bege ou cinza. Então ela tem 3 opções aqui. Sendo que, como eles têm lados em comum, não pode ter a mesma cor. Então essas 3 cores aqui são diferentes de preto. Então tem 3 opções aqui para o hexágono se o trapézio for preto. Se o trapézio, ela pintar o trapézio de azul, aí o hexágono já não vai poder ser azul, porque eles têm lado em comum, não podem ter a mesma cor. Então, tira o azul do hexágono, a opção azul, e só sobram 2 opções de cores, que é o bege e o cinza. Então, se ela pinta o trapézio de preto, ela tem 3 opções para o hexágono. Se ela pinta o trapézio de azul, ela tem 2 opções para o hexágono. Então, somando as opções, as 3 da primeira situação e as 2 da segunda situação, 3 mais 2, dá um total de 5 opções. Falou? Então essa aí seria a resposta. Ela vai ter 5 opções para pintar essa figura aqui da letra A. Beleza? Como eu falei, vamos resolver a letra A. Aí eu verifiquei aqui também na terceira questão que a letra A também é de mais fácil acesso. Como ele fala aqui na terceira questão: os números de 1 a 9 são distribuídos ao acaso e sem repetição nas casas do quadriculado desenhado na lousa ao lado. Então tá aqui, eu tenho um quadriculado, com 9 quadrados, e eu vou colocar os números de 1 a 9 dentro de cada um desses quadrados sem repetir, certo? Então eu posso colocar em cada quadrado um número de 1 a 9 sem repetir. Ele quer saber a letra A: qual é a probabilidade de que a casa central, ou seja, esse quadrado fica aqui no meio, seja preenchida com um número ímpar? Então, olha lá, moçada, o que a gente pode fazer aqui. Quais são os números de 1 a 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Desses números, quais são os que são ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Beleza? Então, eu tenho 5 possibilidades de pegar número ímpar. Em quantos números no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 9. Então eu tenho 5 possibilidades em 9. 5 de 9. 5 de 9 é a possibilidade de eu tirar um número ímpar para ficar exatamente nessa casa do meio, essa casa central. Então a resposta dessa questão é isso. Era 5 nonos. 5 em 9. Em 9
números, eu tenho 5 possibilidades de escolher número ímpar para ficar exatamente nessa casa central, beleza? Também é uma questão de resolução até certo ponto simples, falou, Marcelo? De novo, vamos passar aqui para mais uma questão, para a terceira, e vamos dar uma olhada na letra A dessa terceira questão também. Olha lá, questão bem interessante. Uma lata medindo 20 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, né? Ou seja, as dimensões 20 de altura, 10 de largura e comprimento, sem tampa, é sustentada por um suporte de modo que uma de suas arestas mais curtas fique apoiada no plano horizontal e as arestas mais longas formem um ângulo de 45 graus com o plano horizontal, conforme mostra a figura. Tanto aqui ela fica inclinada, né, a lata. Suponha que um líquido seja colocado na lata até a altura H em relação ao plano. Até aqui ele mostra essa altura H aí, né, em relação ao plano horizontal, também como indicado na figura, beleza? Aí ele quer saber o seguinte: qual é o volume total da lata? Ora, se é um prisma, né, a lata, você vai calcular o volume dela como? Multiplicando as suas dimensões, né? Então, se ela é 20 por 10 por 10, você vai multiplicar 20 vezes 10 vezes 10. 20 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Então, coloco o 2. Com quantos zeros aqui? Ó? 1, 2, 3. Coloco os 3 zeros. Então, vou ter o quê? 2.000 o quê? Centímetros cúbicos, né? Se é volume, é centímetro cúbico. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetros cúbicos. Então, também, olha, dá para resolver essa letra A, né, com uma certa facilidade. Aí, a quinta questão, eu já achei ela de um nível muito alto aqui em termos de geometria, né, mais avançado, que até a letra A dela também já é meio complexa. Aí vamos pular aqui para a sexta, que é mais complexo, mas também dá a possibilidade de resolver. Ele fala nessa questão: em cada uma das 10 posições marcadas com as letras de A a J na figura abaixo, é colocada uma moeda. Inicialmente, todas as 10 moedas são colocadas com a face coroa voltada para cima, certo? Aqui, ó. A coroa está voltada para cima. E um ponteiro aponta para a posição A. Está bem aqui o ponteiro na posição A. Esse ponteiro começa a se movimentar no sentido anti-horário, certo? Saltando de uma posição para outra mais próxima. Então ele vai girar aqui, ó. Está aqui o ponteiro, né? Ele vai girar aqui assim no sentido anti-horário, beleza? Esse ponteiro começa já mais próximo. Após cada salto, se o ponteiro apontar para uma moeda com a face cara para cima, nada acontece. Agora, se o ponteiro apontar para uma moeda com a face coroa para cima, deve-se então virar a moeda seguinte. Então, se ele apontar para essa casa aqui, ele apontou para a letra B, que é coroa. Aí a que vinha depois virou a face dela para cá, beleza? Por exemplo, após o primeiro salto, o ponteiro aponta para a posição B, coroa, e a moeda na posição C é virada, ficando com a face cara para cima. Foi o que eu vou falar para vocês aqui, né? Quando o ponteiro veio aqui para essa moeda, a moeda coroa, aqui vem logo depois dela virou a moeda para cara, beleza? Aí ele quer saber na letra A o seguinte: como ficarão as moedas da posição C e D logo após o segundo salto do ponteiro? Ora, quando ele saltar de novo, agora ele vai para que posição? Para a posição C. A moeda da posição C está com que face virada para cima? Face cara. Quando ele fica na posição face cara, o que acontece? Nada acontece. Se ele vai para uma moeda que está com a face cara voltada para cima, nada acontece. Então, a moeda da face C, da posição C vai continuar sendo cara, e da posição D vai continuar sendo cara. Então, é só colocar isso aqui, né? A posição C vai continuar sendo cara e a posição D também vai continuar sendo cara. Não vai mudar nada nessa situação. Então também era fácil de resolver essa letra A. Falou, moçada? Então a gente fica essas dicas aí para vocês. Tentar resolver primeiro as letras A de cada questão. Depois tentar também fazer a letra B, a letra C e tudo mais.
e colocar tudo que tu pensar no papel, porque tudo vai ser considerado na hora da correção. Falou? Fiquem com Deus, só Deus, Senhor. Um abraço. Foco com fé em Deus que vai dar tudo certo. Falou? Um abraço, boa sorte lá.